Bom, bom dia a todos. Gostaria de dar início, então, a essa mesa no 8º EPEG. A mesa de hoje, que tem como título Atuações Políticas e Ideologias. E, antes de tudo, eu só gostaria de agradecer, tanto ao EPEG mesmo, e ao evento do EPEG e ao PET, que é o organizador, por, primeiro, me chamar, por estar nessa mesa aqui, é uma grande honra. Em segundo, é muito bom, depois de tanto tempo de pandemia, também poder conversar sobre as nossas pesquisas pessoalmente, finalmente. E, por último, também é uma grande satisfação estar compartilhando mesa com esses pesquisadores que vão passar agora para nós grandes exposições sobre as suas pesquisas, né? Bom, hoje temos duas falas do Marcelo Rafael de Souza. A primeira delas, que eu vou passar agora para ele, é sobre digitalização, vigilância e manipulação. Depois nós teremos a fala da Marina de Almeida Espínola sobre revisionismo histórico como propaganda ideológica, as semelhanças e diferenças no discurso sobre a história nas plataformas Brasil Paralelo e Guia Politicamente Incorreto. Em terceiro, teremos Felipe Maganha Dog, a formação de atuação política da esquerda militar na primeira metade do século XX, análise e transformação de uma linha política. E, por último, o Marcelo Rafael vai fechar de novo, falando sobre futebol e LGBTfobia. Bom, vou passar então agora a palavra para o Marcelo, que vai começar a primeira exposição. Muito obrigado e boa mesa a todos. Bom, eu sou Marcelo Rafael, como ele já me apresentou, e eu sou formado em jornalismo, a formação original é essa, minha segunda graduação é História. Eu estou no final da graduação, tranquei durante a pandemia. E neste ano, na disciplina de Teoria da História, o professor Elias, ele cruza muito a teoria da história em si com as novas tecnologias da internet, especialmente o Big Data. E por coincidência, durante a pandemia, esse tempo que a gente ficou trancado em casa, com medo de tudo que estava acontecendo, mas também muito conectado na internet, eu acabei lendo dois livros sobre esse tipo de coisa. O primeiro deles foi a biografia que foi lançada em 2020 do Edward Snowden, chamada Eterna Vigilância. E o segundo foi Manipulados, da Brittany Kaiser, que trabalhou na Cambridge Analytica. E eu vou falar um pouquinho do que é a Cambridge Analytica, se vocês já não ouviram falar dela. E aí eu perguntei para o professor se eu poderia, já que eu tinha lido esses dois livros, cruzar esses dois livros com a bibliografia do curso, porque ele cruzava muito com a teoria da história e como que isso impacta, como as novas tecnologias têm impactado no trabalho do historiador, e como que a gente deve estar atento a isso, para que isso não só influencie demais a nossa sociedade atual, mas também o ofício do historiador. A gente tem isso em mente para as coisas que estão acontecendo. Então, o meu trabalho chama digitalização, vigilância e manipulação, porque eu vou falar primeiro um pouquinho do que levou a tudo isso, que é a digitalização, que aconteceu no século XX, e depois a vigilância, quando isso é apreendido pelo governo, por um Estado, e depois a manipulação, quando isso passa para a propriedade privada, que é o caso da Brittany Kaiser e a Cambridge Analytica. Eu fiz alguns quadrinhos que o professor gostava muito de humor, ele dá aula de humor, e eu inseri isso no trabalho também, porque eu achei que o Dahmer, se vocês não conhecem o trabalho dele, entre algumas coisas dele, ele tem o Malvados, que ele parou de fazer a série, mas ele tem esse quadrinhos dos anos 10, que ele faz uma crítica, primeiro aos anos 2000, na época, e agora aos anos 10, e talvez ele faça uma dos anos 20, que a gente está vivendo agora. E aí um dos quadrinhos era esse, primeiro o computador, ele fazendo uma paródia, né? O golfinho é um cetáceo. O computador entendeu a informação que foi colocada. Mas aí em 2011, o computador, o cara vê no computador, acho que o golfinho é um peixe, é uma baleia, kkk, quem se importa? Ou seja, uma coisa que a princípio era para ser uma fonte de informação, passou a ser desinformação. Um dos livros da bibliografia era esse aqui, que essa versão que eu tenho aqui está em inglês, mas tem a versão, eu não li toda essa em inglês, eu li em português para o trabalho,
tem disponível aqui não tem na nossa biblioteca Florestan Fernandes, mas tem lá no IME, que em inglês é The Shallows, mas em português ficou A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. É um livro de 2011 do Nicholas Carr. Ele é isso foi muito importante no trabalho. Ele é um baby boomer. O que isso quer dizer? Ele nasceu após a Segunda Guerra Mundial, considerada a geração X. Então ele fala no próprio livro, ele é formado em inglês pela Dartmouth College em 1981. E ele fala no livro, isso é muito importante, que a vida dele é dividida em analógica e digital. Então, quando ele já era não só adulto, mas quando ele era já uma pessoa madura, ele começou a ter contato com a internet, o que é bem diferente da nossa geração, e principalmente da geração que nasceu nos anos 2000 e 2010, que já nasceu com a internet. Então, eu vou começar a falar brevemente do mundo digital, mais um quadrinho do Dahmer. Estou escrevendo um livro para a nova geração. Quantas páginas? Só uma. Acha que algum jovem vai ler uma página inteira? Isso casa bem com o que ele fala no começo do livro. O Nicholas Carr fala no começo do livro. Ele vai retomar uma ideia dos anos 60 de um crítico que tem bastante controvérsia em relação a Marshall McLuhan, mas ele vai retomar essa ideia de que os meios de comunicação são uma extensão do homem. E aí, o título do livro em português ficou Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, Understanding the Media and the Extensions of Man. Isso é o título original em inglês, foi publicado em 64, e nisso o McLuhan vai falar que o meio é a mensagem. O que ele está falando com isso? Ele está falando ainda dos meios elétricos, ele chama de meios elétricos, que são o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. O computador ainda estava engatinhando, o computador tinha sido desenvolvido com a ajuda daquele britânico que eu esqueci o nome agora, durante a Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o computador ainda estava engatinhando. E aí ele vai falar que a mudança desse paradigma de leitura em papel para uma mídia elétrica, que ele chama para telefone, rádio e cinema, não vai mudar apenas o modo como a gente recebe a informação, mas vai mudar a informação em si. E isso é muito importante para o McLuhan. E muita gente não desacreditou no que ele falou. O Nicholas Carr retoma essa ideia. E ele vai falar da dissolução da mente linear. Por quê? Porque a gente passou anos, segundo Carr, a gente passou anos, séculos, quase milênios, treinando a nossa mente para ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, no caso do Ocidente, ou da direita para a esquerda, no caso de outras culturas, de cima para baixo, a gente ir fiando a nossa leitura linha após linha. A gente passou anos treinando a nossa mente para ficar concentrada naquelas letras e conseguir ler. Isso criou uma mente linear, e esse pensamento, essa atitude, tornou a nossa mente linear. Isso foi, claro, era o privilégio de poucos, era o privilégio de quem sabia ler, mas segundo o Carr, com a imprensa, que foi promovida pelo Gutenberg, mas foi desenvolvida por várias pessoas, mas principalmente pelo Gutenberg, isso se espalhou para mais gente, e aí mais gente começou a ler, e mais gente começou a ter essa mesma mente linear. Só que isso se quebrou com o mundo atual. Então, com o rádio, por exemplo, a gente está ouvindo uma coisa, daqui a pouco vem intervalo comercial, a gente está ouvindo uma informação, daqui a pouco vem uma notícia. Cinema e televisão, a mesma coisa, por causa da edição das imagens. E aí ele vai citar, o Carr, ele vai citar ele entrevista alguns amigos, faz bastante pesquisa, e aí eu achei interessante essa citação do estudante Joe Oshii, que ele vai falar, ele é um estudante de graduação lá, e ele vai falar ele vai falar, não leio livros. Sentar-se e ler um livro de cabo a rabo não faz sentido. Não é a melhor forma de usar o tempo, quando se pode obter toda a informação necessária através da web. E aí, isso é bastante complicado. Ele falou isso por volta dos anos 2010, que é a tal da história joga no Google. Só que a gente sabe que jogar no Google nem sempre é uma boa ideia, porque pode vir coisa errada, né? E nós estamos falando aqui de um estudante de graduação que inclusive depois ganhou bolsa. Não deveria ser feita uma pesquisa assim. Simplesmente jogar no Google e achar a citação que você quer para colocar, encaixar a situação, qualquer situação no teu trabalho. E isso vai se tornando cada vez pior
principalmente com as fake news, eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. Ele vai falar que isso, o Carl vai falar que isso causa uma sobrecarga de informação, e ele se lembra de quando ele não tinha acesso ao computador e ele andava pela biblioteca, a mesma sobrecarga de informação estava lá, os livros estavam lá, é muita informação, ninguém vai conseguir ler aquilo ali. Mas ele tinha a sensação de que os livros falavam para ele, não se apresse, não vamos a lugar nenhum. Ou seja, você não tem obrigação de ler tudo isso aqui, a hora que você quiser, a gente está aqui para ler. Ao contrário do que a gente sente agora, que a gente tem que estar informado o tempo todo conectado, o tempo todo querendo saber o que está acontecendo, o que nossos amigos estão fazendo, o que nossa família está fazendo, o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo com a guerra na Ucrânia, o que está acontecendo com a pandemia e etc. Mas isso ele começou a perceber esse impacto nos anos 90 ainda, que foi quando ele começou a ter mais acesso à internet. Ele começou no final dos anos 80, no final dos anos 90, ele já estava entendendo o que estava acontecendo. A partir dos anos 2000, nasce a Web 2.0, ou seja, a internet não era só mais um difusor, ela estava sendo... ampliou-se a recepção, então você conseguia ter respostas imediatas com as redes sociais e etc. Como que isso vai afetar, como que esse caminho de duas vias e toda essa digitalização do mundo que o Carl está falando vai ser afetado quando um Estado, um governo se apropria disso, começa a perceber o que está acontecendo e se apropria disso. A parte da vigilância que eu vou falar. Imagem do quadrinho do Dahmer para ilustrar, que eu acho muito boas as críticas dele, eu já fui em palestra dele, tem o livro dele. No quadrinho o cara olha para a câmera de vigilância e fala: malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos contar com lutar contra a sociedade do controle juntos. O cara ali querendo fazer uma revolução, mas ele está sendo filmado também. Quem vigia também está sendo vigiado. E quem vai nos contar isso é um dissidente, o Edward Snowden, e que ele vai falar no livro dele, lançado em 2020, A Eterna Vigilância. Ele vai falar da NSA. Eu vou falar um pouquinho do que foi a NSA. Ele é dos Estados Unidos, ele nasceu em 83, portanto, diferentemente do Nicholas Carr, quando ele era criança, ele já começou, ao contrário do que aconteceu no Brasil, nos anos 80, 90 já tinha internet, ainda não tinha, internet não, tinha computadores, ainda não tinha internet como tem hoje, mas já tinha computadores e o pai dele era militar, era da guarda marinha. Então ele tinha dinheiro e acesso ao computador já de criança, ao contrário do Nicholas Carr, que foi ter isso então as percepções são diferentes. E é importante, principalmente para o historiador, quando lidar com as fontes, perceber esse tipo de coisa. No começo do livro dele, ele vai falar assim: eu trabalhava para o governo, mas agora trabalho para o público. Levei quase 3 décadas para reconhecer que havia diferença entre um e outro. Quando reconheci, acabei tendo problemas no trabalho. Quando ele reconheceu que ele não estava trabalhando, que ele confundiu trabalhar para o governo com trabalhar para o público. A gente está vendo o que está acontecendo, principalmente com a empresa Brasil de Comunicação e outros meios, o que está acontecendo quando um governo que está no poder se apropria da informação ou se apropria de um órgão ao invés de trabalhar para o público. Mas ele não tinha essa noção. A gente aqui no Brasil, como o funcionalismo público é muito presente nas nossas vidas, a gente consegue diferenciar muito bem. Lá nos Estados Unidos a coisa é bem diferente, mas a gente consegue diferenciar muito bem. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em empresa pública e eu sabia o tempo todo que eu estava trabalhando para o público e não para o governo. Eu sabia que a minha função era servir ao público, servir aos cidadãos brasileiros ou quem estivesse aqui no Brasil, porque era essa a minha função, e não ao governo que estava na situação que está acontecendo agora no Brasil, desde 2016 é bem diferente. Mas ele levou um pouco de tempo para acontecer isso. E em relação à diferença de idade, ele fala também no livro: não posso narrar tudo o que aconteceu naquela época, quando ele era criança, porque só posso confiar na minha memória. Os dados simplesmente não existem. É diferente do Nicholas Carr, que ele só foi ter fotos e imagens e registros escritos do que ele falava na maturidade. Ele está falando apenas da infância dele.
ele tem uma virada de ponto na vida dele. Ele começou desde cedo a mexer com a internet, ele tem uma virada de ponto dele com o 11 de setembro, por isso que o Bush está ali. Ele vai para o exército e você sente no texto dele uma certa nacionalidade. Ele fica muito nacionalista, como todos os estadunidenses ficaram no 11 de setembro, mas você ainda percebe um pouco que ele acredita muito na Constituição do país dele, que o país dele, no fundo, é bonzinho. Mas a gente que está do lado de cada fronteira, a gente sabe que não é bem assim. Né? É um país que, depois do 11 de setembro, por exemplo, promoveu uma guerra contra o Conselho de Segurança da ONU e invadiu o Iraque, sem motivo nenhum. E ele foi percebendo essas coisas, mas ele acreditou isso ao governo e não à forma de como os Estados Unidos lidam com o mundo, mas isso é outra história. E aí ele cita esse trechinho, que eu não vou ler, que é uma das declarações. Existem várias declarações sobre a internet no século XXI, e ele cita a Declaração de Independência do Ciberespaço, de John Jerry Barrow. E ele fala que ele é muito nostálgico em relação à infância dele e à adolescência, de quando ele via a internet como uma terra livre. Ele meio que compara com os Estados Unidos, assim, o início dos Estados Unidos. É uma terra livre, onde todos podem ser o que eles querem. A gente sabe que também não era assim, que tinha índios, que tinha conflitos, que tinha conflito com a Espanha ali, com as colônias espanholas, depois o México independente. Mas ele faz essa comparação, que era uma terra livre, a internet era uma terra livre onde todos podiam ser originais. Se podia ser original, por que ele mesmo fala que ele trocava de nick o tempo todo, de nickname o tempo todo, e ele ficava meio anônimo e não falava que era ele? Mas é um pouco da ingenuidade dele em relação a isso, pelo menos foi o que eu considerei. Aí depois ele chegou a sair do exército, ele chegou a entrar no exército, se decepcionou com o exército, mas queria continuar ajudando os Estados Unidos. E ele foi ele foi ser espião. E aí ele foi parar na National Security Agency, que é a agência de vigilância dos Estados Unidos, a agência de segurança nacional, que foi a que graças a ele vazou dados e se descobriu que vários líderes mundiais, inclusive a Dilma Rousseff, estava sendo grampeada. E isso já não mais na época do Bush, em plena época Obama. Daí ele foi trabalhar numa base em Yokota, nos Estados Unidos, no Japão, que é dos Estados Unidos. E aí ele fala uma coisa interessante, ele começou a perceber lá que a base da estrutura que a gente está usando aqui, inclusive, é toda americana. E isso dá uma grande vantagem para os Estados Unidos em termos de vigilância. E quem está no poder pode usar isso, lá nos Estados Unidos. Depois ele vai trabalhar para Parrot System, que é uma empresa da Dell. Então ele não era necessariamente da NSA, ele era uma pessoa terceirizada que trabalhava para a NSA. E ele cita também, e aí tem um dos livros que até o professor indicou, que essa captura de dados da população não é uma novidade da internet, do 2.0. Os nazistas, e ele cita isso no livro, os nazistas já usavam um pré-computador, assim, um avô do computador, da empresa De Romeg alemã, em conjunto com a IBM dos Estados Unidos, para capturar dados antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra. Eles já capturavam dados da população e cruzavam dados. E tem um livro sobre isso chamado O Holocausto e a IBM. Ele ajudou a NSA a criar um armazenamento em massa, e ele alerta no livro que a gente pode, quando cria um arquivo no computador, a gente pode ler e escrever. Mas aí a gente vai lá no WhatsApp, por exemplo, eu usei o exemplo, a gente dá apagar. Aí ele vai falar que não existe apagar. É muito difícil você destruir fisicamente, porque sempre pode ficar um registro em algum lugar. E aí ele vai tocar muito nesse ponto. E aí ele vai falar que a NSA, ela quer, como ela não sabe quando vai ser usado esses dados, ela resolveu coletar tudo de todo mundo, inclusive fora dos Estados Unidos. E aí ele ficou chocado primeiro que estavam coletando os cidadãos dos Estados Unidos e depois o resto do mundo, mas ele ficou mais chocado do que os próprios cidadãos. Ele vai fazer um registro permanente, que é o nome do livro em inglês. Em português ficou Eterna Vigilância, mas o nome do livro em inglês é Permanent Record, registro permanente. Havia escândalos anteriores antes de ele entrar, houve outros escândalos, aí a gente eu dei uma pesquisada sobre isso.
E aí ele desenvolve um algoritmo que ele chamou de humano completar, que com alguns dados da pessoa, ele já conseguia saber todo o resto dela. Consegue, sabe? Bom dia, USP. Bom dia. Bom dia, USP. Bom dia. Tchau, USP. Tchau. E tivemos uma participação inesperada aqui. Ele já apareceu antes da pandemia. Nunca mais tinha visto ele, agora sei que ele está por aqui de novo. Continuando. Ele conseguiu, inclusive, ver uma pessoa que ele cita, um senhor na Indonésia, com o filhinho dele, pela câmera do computador dele. Mesmo que a gente esteja com o computador desligado fora da internet, se tiver energia, eles conseguem ver a gente. Ele cita isso, ele fala isso. E aí eles falam como isso pode ser, ele vai falar como isso pode ser apropriado pelo capitalismo. E agora eu vou falar isso em relação a empresas privadas brevemente, que meu tempo está acabando. Mais um quadrinho do Dahmer. O senhor pensou em uma imagem que pudesse representar a empresa? O peixão comendo peixinho. Aí ele fala, é melhor deixar esse assunto para o nosso pessoal da publicidade. O peixão comendo peixinho, selvagem, virou um golfinho bonitinho. E é isso que a Brittany Casey e a Cambridge Analytica vão falar, porque ela também trabalhou lá e acabou sendo uma whistleblower, né, uma delatora. E ela fala, ela é mais jovem que o Edward Snowden, ela também começou de pequena, e ela fala, ela não era uma programadora nem cientista de dados, ela trabalhava com diplomacia e direito internacional, mas ela viveu a vida digital dela e ela acabou indo para na política para ajudar a campanha dos democratas. Ela era uma democrata, e a Cambridge Analytica, que fazia parte do Strategic Communication Laboratories, desse senhor aqui, Alexander Nix, ela acabou indo para lá. E esse grupo, o SCL Group, que é dono da Cambridge Analytica, que é a Cambridge Analytica é o braço dos Estados Unidos, esse laboratório é da Grã-Bretanha, ela acabou indo para lá e ele fez coisas, ele apresentou coisas como um PowerPoint para ela, em que ele apresentava o modo como as campanhas de publicidade eram apresentadas. Por exemplo, uma praia, não é essa, tá? É só ilustrativa, com uma placa dizendo praia particular. Ele apresentou isso para ela. E a mesma praia dizendo, cuidado, tubarão à vista. E qual das duas seria mais eficiente? Não havia tubarão ali, mas é que se você dizer praia particular, as pessoas não vão ter medo e simplesmente podem entrar. Então você bota uma mentira ali, cuidado do tubarão. Aí a partir do medo da sua própria vida, do seu risco de morrer, você não entra ali. É uma mentira, é baseado numa mentira. Mas ele apresenta isso para ela como uma estratégia de campanha. E ela acha isso fascinante. Ela não percebe que ela está sendo manipulada enquanto ele está apresentando isso, mas é uma mentira. E ele usa isso não só em campanhas de publicidade para produtos, mas como campanhas de publicidade de governo. Isso chama blanket advertising, é isso que ele está falando. Ou seja, é um anúncio para todo mundo, que pega todo mundo. Só que ela vai trabalhar com micro-targeting. Ela vai trabalhar com targeting lá na Cambridge Analytica, que é direcionado para as pessoas, e aí ela vai usar algumas coisas desenvolvidas pela Cambridge, depois vai se descobrir, que foram usadas em outros lugares, baseado em tecnologia psicológica. Com dados coletados pelo Facebook, por joguinhos e aplicativos que a gente usa, como Candy Crush, e ela cita outros, capturados por um portal chamado Friends API, e depois cruzados com dados de outras empresas que têm muito mais dados sobre a gente, não só os que a gente coloca voluntariamente no Facebook, como a Experian, que tem a Serasa Experian aqui no Brasil, Axiom, Infogroup e etc. E conseguem 5.000 pontos de dados de personalidade das pessoas. E com esses 5.000 pontos, mais informações do Twitter e YouTube, eles conseguem dividir as pessoas em 5 categorias, que eles chamam de população Ocean, se elas são mais neuróticas, se elas são mais abertas, se elas são mais medrosas, mais metódicas. Eles ofereceram isso para a campanha do Sarkozy. O Sarkozy disse não, mas eles usaram isso na campanha do Brexit e deu certo. Eles achavam que o Brexit não ia acontecer e acabou dando, porque eles usaram medo. Eles usaram para o lado não dos Remainers, que eram os que queriam ficar na Europa, mas dos dois lados que tinham o que queriam sair. Na campanha do Ted Cruz, antes de haver Trump, porque ele era o candidato e ninguém acreditava que o Trump ia ganhar do Ted Cruz. Ele ganhou do Ted Cruz e ele depois acabou ganhando a presidência. Quem inseriu a ideia do Trump e quem apostou na ideia do Trump foi esse senhor Steve Bannon, que hoje a gente conhece bem.
e mais esse pai e filha aí, que são os Mercer, que são bilionários fundamentalistas religiosos, protestantes. E eles começaram uma campanha contra a Hillary, de mentiras mesmo. E ela vai dizer isso pra gente, que ela soube, segundo ela, depois. É uma campanha de mentiras. Através de microtargeting. Então eles diziam, ela cita no livro, eles diziam o que as mulheres da Virgínia, que eram 441 mil, o que elas queriam ouvir. Já sobre os hispânicos, eles não falavam nada do muro do Trump, que o Trump queria construir no México. Eles falavam outras coisas, sobre emprego, sobre saúde, que era o que os hispânicos queriam ouvir. E sobre os negros, é o mais chocante ainda, porque eles usam um trecho deturpado de uma fala da Hillary para parecer que a Hillary é racista. E depois uma fala da Michelle Obama com ela para parecer que as duas estão brigando. E era direcionado para eles, para que o medo da Hillary crescesse neles e mudasse os votos. Isso teve resultado, eles têm acesso a isso, eles tiveram resultado, e o Trump acabou ganhando. Isso nos leva a uma coisa que a gente conheceu bem aqui, né? A mamadeira de piroca aqui, fake news. E aí, por último, o professor deu um texto para a gente chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. E ela vai falar que o capitalismo de vigilância não é um totalitarismo, ela vai chamar de instrumentarianismo. E ele não provoca violência, ele não quer nos controlar, ele não provoca violência, é um outro tipo de capitalismo e não é fascismo. Mas aí eu contestei isso, porque ela escreveu isso antes da eleição do Trump e do Brexit. Essa deputada parlamentar britânica, ela foi assassinada porque ela defendia por uma das pessoas que ela defendia a saída do Brexit, e ela foi assassinada por uma das pessoas que queria sair do Brexit. Já gerou uma violência. Foi assassinada por esse senhor aí. E teve a invasão do Capitólio, que todo mundo conhecia, que também foi provocada por esse microtargeting. Então, de fato, esse instrumentarianismo que a Shoshana está falando que não provoca violência, a gente está vendo a violência que pode causar. Por último, para encerrar, os livros que eu citei, que são o Manipulados, né, a bibliografia, o Eterna Vigilância, o Manipulados, a Geração Superficial, a Era do Capitalismo de Vigilância, que eu usei. Eu usei uns trechos do Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli, A Máquina do Ódio, que é da jornalista brasileira Patrícia Campos Mello, que vai falar das eleições, de como esse microtarget foi usado aqui nas eleições do Brasil, e o IBM o Holocausto, que foi sugestão do professor. Esse daqui também é interessante, que é Cidadãos Substituídos por Algoritmos, e é da EDUSP, então quem é estudante tem desconto ali, vem ali. E esse aqui também, os arquivos de Edward Snowden. E por último, indicações para quem quiser saber mais sobre isso, que eu achei bastante interessante, tudo a ver com essa pesquisa, o Greg News de 2018, que ele fala sobre celular, o especial de fim de ano, que ele vai falar do ano seguinte, que são as eleições, e acabou o Bolsonaro vencendo, mas a gente não sabia naquela época, ele só está alertando o que pode acontecer no ano seguinte, de 2018. O episódio do Waldo, The Waldo Moment, do Black Mirror, que o Juliano da Empoli cita. Privacidade Hackeada, que aparece a Brittany Kaiser, é um documentário. O Dilema das Redes, que é o que as pessoas mais conhecem. E os quadrinhos dos anos 10 do Dada. Obrigado, gente. Muito obrigado, Marcelo. Agora vamos passar a palavra então para a Marina, que vai falar um pouco para a gente sobre a manipulação historiográfica do Brasil Paralelo e Guia Politicamente Correto. Bom dia aos presentes aqui hoje. A minha pesquisa se chama Revisionismo Histórico como Propaganda Ideológica, as semelhanças e diferenças no discurso do Brasil Paralelo e do Guia do Politicamente Incorreto. Primeiro eu vou explicar um pouco o que é o revisionismo, depois explicar essas plataformas que eu citei, explicar como que elas podem ser consideradas de um revisionismo e depois as semelhanças e diferenças de cada uma. O
revisionismo, de acordo com o historiador Max Napolitano, é o processo de revisão de conhecimento factual e das interpretações historiográficas dominantes, com base em novas questões teóricas, novas hipóteses, novos métodos de análise e novas fontes primárias. A revisão ela faz parte da ciência histórica. É do trabalho da historiografia buscar novas fontes e perspectivas. Isso pode incidir uma nova visão sobre acontecimentos que se julgavam serem perfeitamente conhecidos ou que a gente tinha um conhecimento errôneo sobre eles. Existem dois tipos de revisionismo. O revisionismo historiográfico, que é esse que eu expliquei agora há pouco. A ideia é da gente sempre buscar novas fontes, novas hipóteses, métodos, a fim da gente sempre renovar e revisar debates historiográficos para enriquecer a ciência histórica. Um exemplo disso são as revisões acerca da independência do Brasil. Para repensar e debater o bicentenário da independência, foram escritas várias teses apresentando outros pontos de vista. Desse jeito, o tema ganha uma pluralidade de interpretações e agentes históricos. Porém, o outro tipo de revisionismo é o ideológico. O revisionismo ideológico, ele parte de demandas valorativas e utiliza das fontes e autores para confirmar uma visão pré-construída acerca de um tema histórico, quase sempre polêmico. É um revisionismo sem preocupação com o método, preocupado com manchetes sensacionalistas, que se apropria de forma descontextualizada de trabalhos historiográficos, que se pauta com anacronismos e no uso acrítico de fontes primárias. Assim, o revisionismo ideológico não possui uma preocupação em revisar e ampliar conhecimentos sobre o passado, mas sim deturpar o conhecimento por meio de mentiras e explicações enviesadas sobre momentos históricos considerados polêmicos. Hoje eu vou apresentar duas plataformas revisionistas de caráter ideológico, o Guia do Politicamente Incorreto e o Brasil Paralelo. O Guia do Politicamente Incorreto sobre a História do Brasil é um livro escrito pelo jornalista Leandro Narlock em 2019, que em 2017 se tornou uma série no History Channel. A série parte de episódios que o Narlock achou mais interessantes de discutir de acordo com o livro dele. Não segue então uma linha cronológica. No primeiro episódio ele fala sobre a colonização, no segundo ele fala sobre a ditadura, no terceiro ele fala sobre a escravidão. A ideia não era seguir uma cronologia contando todos os acontecimentos, mas sim destacar os que estavam mais de acordo com o livro dele, ou seja, os que seriam os mais polêmicos. O Brasil Paralelo ele é um grupo criado em 2016 que produz material audiovisual sobre educação, jornalismo, história, política. Eles até têm o próprio serviço de streaming agora. Eles dizem que estão em uma realidade paralela em que eles divulgam verdades que são omitidas pela mídia e pela esquerda. Em 2017, eles lançaram a série Brasil, a Última Cruzada, uma produção de 6 episódios que vai desde a colonização portuguesa até a Era Vargas. Entre alguns entrevistados ao longo da série, num total de 42, eu selecionei alguns que podem mostrar um pouco como será o viés do programa. Primeiro, o Olavo de Carvalho, escritor de vários livros e que por muito tempo foi considerado um guru do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente da família real e político, filiado ao Partido Social Liberal, o antigo partido do presidente Jair Bolsonaro. E Dom Bertrand, o príncipe imperial do Brasil, formado em Direito pela Universidade do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Ele atua como ativista pró-monarquia e é membro do grupo Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. O Leandro Narlock, escritor do Guia do Politicamente Incorreto, também participou de 4 dos 6 episódios da série do Brasil Paralelo. Para classificar essas plataformas como revisionistas, eu usei como referência as estratégias usadas, segundo o historiador Max Napolitano, que são usadas pelo revisionismo ideológico, além daquelas características que eu citei antes. Entre algumas estratégias que eu identifiquei nessas plataformas são defender a necessidade de outras versões sobre um evento histórico, o destaque sensacionalista para casos particulares e excepcionais do passado, generalização de casos particulares e exceções, utilização de fragmentos de fonte primária sem a devida contextualização ou crítica, linguagem especulativa em excesso, sem uma argumentação baseada em evidências ou casos aferidos. Entre outras características que por questão de tempo eu não vou mencionar,
eu já vou entrar numa questão de achar as semelhanças entre essas duas plataformas que seguem um revisionismo ideológico. A maior semelhança entre essas duas plataformas é um discurso anti-esquerda. No episódio 2 do Guia do Politicamente Incorreto, Ditadura Brasileira, o Leandro Narlock ele vai dizer: se teve alguma qualidade da ditadura brasileira, foi ter nos afastado de uma ditadura comunista. Talvez a gente tivesse que ter um feriado nacional do Brasil para comemorar o dia em que a gente se livrou de uma ameaça comunista. No episódio 3 do Guia do Brasil Paralelo, Guilhotina da Igualdade, o Flávio Morgenstern vai dizer: o lema dos jacobinos, por sinal, deixava bem claro o que é a esquerda. O lema deles era: nós precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Isso é esquerda. Outra semelhança entre eles está relacionado com uma das razões do revisionismo ideológico estar ganhando reconhecimento nos últimos tempos, que é porque o discurso acadêmico e do professor de ensino básico está sendo desqualificado. Algumas linhas vão defender que o professor omite ou doutrina alguns conteúdos para os alunos. E a ideia das duas plataformas é apresentar um conteúdo que não foi revelado aos brasileiros. Como eu mencionei anteriormente, isso se liga a uma estratégia do revisionismo ideológico de querer defender a necessidade de outras versões sobre um evento histórico. E eles vão seguir esse caminho desvalorizando o professor de história. No episódio 2 do Guia do Politicamente Incorreto, Ditadura Brasileira, Luiz Felipe Pondé vai dizer: a esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. A grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. E no episódio 5 do Brasil Paralelo, O Último Reinado, o Rodrigo Nogueira fala: o Paraguai ele é governado por um sujeito que chama Solano Lopes. Ele tinha um ideal expansionista, ele é conhecido como um ditador, mas um ditador que é bem visto. O problema é que essa narrativa não procede. Isso é simplesmente um paralelo de um professor de escola vestindo a camiseta do Che Guevara conta, porque é um paralelo com Cuba, então eles gostavam. Essas são algumas semelhanças entre as plataformas, mas a diferença entre elas é o mais importante dentro da pesquisa, porque apesar das duas serem um revisionismo ideológico e seguirem uma linha ideológica anti a esquerda, eles conversam com direitas diferentes. O Guia do Politicamente Incorreto, ele parte de uma argumentação valorativa, muitas vezes maniqueísta. Os indígenas são maus, os portugueses são bons. Os bandeirantes são bons, os jesuítas são maus. Ele faz um uso seletivo de teses historiográficas, exploradas como polemismo sensacionalista, com foco em fontes seletivas tomadas como evidência do argumento revisionista. Por exemplo, quando ele vai falar sobre os bandeirantes, ele diz que a gente tem uma visão muito negativa dos bandeirantes, porque o registro que a gente tem sobre esse grupo muito vem dos jesuítas, que era um grupo rival deles, por isso que a gente vai ter um mau julgamento sobre os bandeirantes. Porém, quando ele vai falar do Zumbi dos Palmares, ele não usa o mesmo raciocínio. Então, ele não parte da questão de que a maioria dos registros sobre o Quilombo dos Palmares e sobre Zumbi parte justamente dos portugueses que querem acabar com o Quilombo. Isso também vai acontecer quando ele vai falar que o Santos Dumont não foi o pai da aviação. E ele vai usar apenas fontes vindas do Museu da Aeronáutica dos Estados Unidos e não vai usar nenhuma fonte vinda da aeronáutica brasileira. Além da generalização de casos excepcionais individuais para absorver o sistema e diminuir o lugar das vítimas na reflexão histórica. Isso acontece muito com o caso dos povos indígenas. Ele tenta desvalorizar, por meio de episódios específicos, os povos indígenas, com o objetivo de fazer uma propaganda de preconceitos e diminuir o movimento indígena dos dias de hoje. Um exemplo muito clássico é que ele vai falar que os povos indígenas eles são bêbados, por causa de um episódio específico de um indígena que estava embriagado. Ele não vai falar sobre a questão de como os portugueses imporam essa questão de uma bebida alcoólica numa questão rotineira, não vai falar sobre o processo de aculturação. Ele vai simplesmente falar: os historiadores estão errados em ver os indígenas como bonzinhos. Eles, na verdade, queriam destruir a Mata Atlântica, eles são bêbados. E ele vai fazer justamente essa propaganda de preconceito para desvalorizar o movimento indígena nos dias de hoje. Enquanto o Brasil Paralelo, ele segue um discurso de matriz conservadora pró-monarquia e a defesa de um projeto civilizador, eurocêntrico e cristão, supostamente perdido no período republicano. Esse viés ele fica especialmente evidente nos episódios 4, 5 e 6 da série,
que falam sobre o primeiro reinado, o segundo reinado e a República e Era Vargas. Eles enfatizam como a monarquia foi, nas palavras deles, a Belle Époque do Brasil, quando teve o surgimento de gênios como Machado de Assis, que era contra a monarquia, mas eles não citam isso, e também o nascimento de uma identidade nacional e os valores patrióticos, que com a República foram destruídos, e por isso hoje o Brasil estaria na situação atual. Por exemplo, quando o entrevistado Thomas Juliano diz, no episódio 6, O Crepúsculo de um Ídolo: com Vargas, o Brasil passa a ser uma republiqueta, caudilista, vazia de sentidos e com uma possibilidade de ressignificação que é, infelizmente, o nosso câncer até os nossos dias. Logo, o Guia do Politicamente Incorreto, ele segue uma linha mais polemista, com o mau uso e seleção de fontes, visando chocar o leitor e o espectador, enquanto o Brasil Paralelo, eles querem construir um projeto, um antídoto, como eles mesmos falam, para retomar o patriotismo brasileiro, seguindo um viés monarquista, eurocêntrico e cristão. É muito importante a gente conhecer e analisar essas duas plataformas, por mais difícil que seja, entender esses dois discursos e saber por que o público pode se interessar por um conteúdo sensacionalista de propaganda de preconceitos, como o Guia do Politicamente Incorreto, ou falas pró-monarquias da ideia de um resgate histórico, como é com o Brasil Paralelo. É interessante, especialmente para futuros professores, entender essas falas para saber como desconstruí-las em sala de aula, trabalhar o pensamento crítico e a valorização de um revisionismo historiográfico e não ideológico. Obrigada. Muito obrigado, Marina. Vamos passar agora a palavra para o Felipe, que vai falar um pouquinho para a gente sobre uma mudança na ideologia militar a partir de meados do século XX em relação ao Partido Comunista Brasileiro. Bom dia. Primeiramente eu queria agradecer o espaço, agradecer ao PET por dar essa oportunidade de a gente estar aqui expondo as pesquisas, né? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco sobre a formação da atuação política da esquerda militar na primeira metade do século XX. Uma análise da transformação de uma linha política. Os principais objetivos aqui, então, são estudar as transformações do pensamento político de um grupo que a gente chama de esquerda militar, com esse recorte para o início do século XX. A gente está focando na análise ideológica da categoria social a partir da observação da atuação de indivíduos particulares. O que a gente pretende, então, é trazer à tona, principalmente, rupturas e continuidades, acho que não está o slide aqui, que os militares de esquerda desenvolveram com o movimento tenentista da década de 20 após 35, ocasião que marca as transformações de uma atuação e ideologia política de setores das Forças Armadas por influência da Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL. Então a gente está tentando estabelecer quais são as rupturas e as continuidades que se propagam após o levante de 35. Eu tive umas imagens para passar. Esperar um pouquinho. Não vou. Qual foi a nossa metodologia para isso, então? A metodologia que a gente emprega nessa pesquisa, nessa análise de histórias orais, foi baseada, obviamente, numa pesquisa bibliográfica e, principalmente, em análise das histórias orais de vida de alguns militares nacionalistas de esquerda, que foram sistematizadas na pesquisa da professora Andréa Santos. O que a gente busca, então, é uma abordagem que valorizasse a experiência do indivíduo histórico comum, ao admitir que o sujeito que vê é ele próprio um lugar de visibilidade. Essa abordagem bibliográfica, essa pesquisa bibliográfica, ela nasce pós o período de redemocratização, numa tentativa de superar o mito de que não existe um grupo à esquerda nas Forças Armadas organizado. A pesquisa da professora Andréa Santos ela é muito importante nesse sentido, porque, pela história oral de vida, a gente consegue um acesso a uma memória que foi sistematicamente apagada da história oficial. E a partir desse acesso a essa memória pela história oral, a gente consegue analisar algumas rupturas e algumas adaptações de um pensamento político e de uma
de uma movimentação de militância e resistência de uma categoria social que tem as suas próprias especificidades. No caso do Exército, que são a hierarquia e a disciplinaridade. Então, se a gente parte do movimento tenentista como um fenômeno pioneiro, né, na movimentação política de militares no século XX, das Forças Armadas, a gente encontra uma literatura que é muito sistemática em dizer que esses militares eles não formavam uma unidade ideológica. O Boris Fausto, inclusive, ele tem um livro que é um clássico na historiografia sobre o movimento tenentista, né? Ele chega a dizer que eles tinham uma ação política, mas não tinham conteúdo político. Ele configura o movimento, então, como reformista, autoritário e que baseava a sua ação na crítica político-jurídica, com uma ideologia muito difusa e não estruturada. Então, é desse cenário que a gente está partindo e a gente está tentando analisar como que isso se reconfigura a partir de 1935. Então, quando a gente avança um pouco no tempo, a gente chega na Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, ela estabelece um ambiente de modificação nas Forças Armadas e no movimento tenentista. De um processo histórico lento, nasce um gradual interesse, principalmente do PCB, em se aproximar das Forças Armadas. A Aliança Nacional Libertadora surge, assim, desse interesse do PCB, e aí eles congregam expoentes do Exército que estavam inflamados contra o governo do Vargas. E a Aliança Nacional Libertadora cumpre um papel de promover uma onda de politização à esquerda para os militares. Esse interesse do PCB em aliar militares à agenda do partido é por si só interessante. Se as teses iniciais das internacionais comunistas enxergavam o exército apenas como um aparelho repressivo do Estado burguês, a partir de 29 a gente tem uma mudança nesse pensamento e eles começam a enxergar o exército como possivelmente um aliado na revolução. O PCB adota essa agenda e é daí que nasce a ANL, então. Inclusive, toda a propaganda, toda a literatura da ANL é preparada pelo PCB. E no manifesto deles, eles destacam alguns objetivos. Eu destaquei aqui um que está presente no livro do Foster Dulles sobre isso e diz assim: eles lutam pelo asseguramento de mais plenas e liberdades democráticas do nosso povo, a emancipação real e nacional da nossa pátria, e o não pagamento das dívidas imperialistas, a nacionalização de empresas imperialistas. Então a gente começa a perceber que tem uma formação de pensamento político já muito bem estruturado à esquerda nas Forças Armadas. E aí, como a gente entra aqui na nossa análise de fontes orais? Eu destaquei, por conta do tempo, dois personagens que deram entrevista para a professora Santos. O primeiro deles é o Ontário de Almeida, foi um militar que participou de 30, lutou em 32 e foi preso 2 anos por causa do levante de 35. E o que ele nos diz? Ele diz então o seguinte, que a ANL ela teve uma aceitação espantosa, realmente espantosa. As simpatias, adesões, aquilo parecia pólvora, pegava. Ela tinha núcleos em todas as principais cidades do país, em toda parte. Tinha até núcleos de bairro, uma coisa espantosa. Então entrou em cena o Partido Comunista. A ANL era uma coisa muito romântica, mas desorganizada. O Partido Comunista tinha exatamente a organização. E sucedeu o que é normal. O organizado dominou a desorganizada. Então o pessoal do PCB, de certo modo, controlava o movimento da ANL. Então, o que tem de interessante nessa frase, né? O que tem de interessante nessa fala? Ela é simbólica porque ela marca uma primeira ruptura com o movimento tenentista. Ela marca a presença de uma entidade partidária na promoção da movimentação política desses militares. Então, se desde 30 o Vargas incentivava as Forças Armadas como atores políticos, é a partir apenas da penetração do PCB e da criação da ANL que esses agentes políticos começam a estruturar uma ideologia à esquerda. E aí eles resultam no que a gente chama de esquerda militar, né? Aqui eu trouxe a ficha
do Antero na delegacia do DOPS, a ficha policial dele. Vocês podem ver que em atividade está bem marcado aqui, ó, comunista. E esse a gente observa, é interessante, a data dessa ficha é de 47. O movimento foi em 35, em 47 eles já estavam anistiados, mas foi uma anistia caquética, eles não voltaram para o exército. Os crimes foram supostamente perdoados, eles foram libertos, mas eles não reintegram o exército. Mesmo assim, a profissão dele está aqui, primeiro-tenente, sendo que ele não voltou ao exército depois do Levante. Então está aqui, né, comunista, bem marcado, era assim que o Estado brasileiro via ele. E aí, outra personagem que a gente está analisando aqui das histórias orais é o José Gutmann. Não tem foto dele, eu não consegui achar uma foto dele, mas ele é um dos militares presentes nessa famosa foto dos militares de braços dados. Eu não sei dizer bem qual, mas aí eu peguei essa foto para ilustrar, sabendo que ele está aqui presente. E o que ele foi participante do Levante também, então, com a diferença que ele ficou 8 anos preso. Ele passou 8 anos na cadeia por causa do Levante. E o que ele nos diz sobre essa situação? Ele disse que, se bem que o nosso movimento, o Levante, a insurreição de 85, não tem nada a ver com o tenentismo em si, mas é um novo estágio, porque aqueles tenentes que fizeram 24, 25 e a Revolução de 30, mesmo enganados, queriam um desenrolar superior, queriam passar a ter conteúdo. Tanto que a Revolução no Brasil foi plantada ali, na Praia Vermelha. Antes não tinha Revolução. Aqueles eram movimentos para substituir uma oligarquia por outra. Agora, em 35, não. Deu-se um conteúdo à Revolução. Aqui, demos conteúdo revolucionário. Queríamos modificar a estrutura do país e só assim ela poderia progredir. Então, o que a gente percebe pela fala dele? A gente percebe qual é o local de memória que o movimento tenentista ocupa pelos insurgentes de 35. De um movimento sem conteúdo, que é pobre em sua ideologia. Então, o movimento tenentista é isso para eles. E aí, a fala dele é muito simbólica porque ele faz essa contraposição com o Levante. Enquanto o movimento tenentista de 24, 25 e 30 era vazio em conteúdo, ele é enfático em dizer que 35 tem uma ideologia revolucionária em si, tem um pensamento revolucionário. Então ele estabelece uma descontinuidade com o movimento tenentista e ele fala, tem uma mudança no pensamento político. Só que, no entanto, isso é um pouco engraçado agora analisando daqui, porque apesar dele demarcar essa ruptura, aparentemente ele não cita muito quais são as heranças do tenentismo para 35. Então, 35 continua a operar como substituto e não organizador do povo. É isso que a gente observa como herança do movimento tenentista, que dá em 35 também. Aqui também está a ficha dele, da polícia. Está aqui também a atividade comunista, bem grande. E a diferença, essa ficha de 69, então já após o golpe, a diferença dele é bem destacada. A profissão dele está comerciante. Ele foi expulso das Forças Armadas, também não pôde voltar a reintegrá-la. E ele funda uma livraria. Ele se junta ao PCB, ele coordena a editora do PCB, e essa é a ficha dele. Aí tem essa imagem horrorosa que a gente conseguiu nos arquivos do DOPS, ela já veio numa qualidade meio podre, quando a gente foi xerocar ficou pior ainda, mas esse aqui é ele, ó. E aqui está a ficha da polícia dele, ó. Tem uma passagem que diz o seguinte, de 1935. Preso e recolhido à casa de detenção, em consequência do movimento comunista irrompido no 3º RI, em virtude de haver tomado parte no referido movimento ao lado dos revoltosos. Então são essas as figuras que a gente está analisando aqui, né, para dar um rosto a quem estava falando com a gente. Quais são os ecos de 35, né? É assim que eu estou chamando aqui. A gente percebe que com o fracasso do Levante, a gente tem um novo panorama político no país, a gente tem um novo oxigênio político. O Estado brasileiro ele passa a operar a memória da insurgência para fortalecer o ambiente de anticomunismo, e o Estado brasileiro ele tem uma dinâmica muito enfática e sistemática de perseguir, prender e expulsar esses militares de esquerda das Forças Armadas, operando essa memória do Levante. Então, o que acontece? A hegemonia da direita nas Forças Armadas começa a ser consolidada a partir dessa operação da memória de 35. E
o que acontece então? Como eles são expulsos, a esquerda militar acaba se enfraquecendo. As atuações políticas deles acabam rompendo com os ambientes militares, é um rompimento forçado, obviamente, né? E eles se aglutinam nos partidos socialistas, propondo umas teses mais moderadas, democráticas e guiadas por manifestações corporativas. O Paulo Cunha analisa isso muito bem pra gente. E eu trouxe mais uma fala do Antero, que é bem simbólica, sobre essa nova fase da vida, sobre esse novo pensamento político, que ele diz o seguinte, que no Partido Socialista ele participava das reuniões, ele discutia, fazia propaganda. Então aqui a gente já tem a praxis da propaganda, né? Eles fazendo propaganda. Ele disse que foi uma época muito boa, a gente tinha um debate, as reuniões terminavam às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã. A gente saía pela rua e não tinha problema de segurança, tomava o bonde e ia para casa. Tinha bastante gente, em qualidade, que participava, mas não tinha muitos eleitores. E quais são as considerações, que aqui eu coloquei finais, mas não são bem finais, são parciais, porque é um trabalho de análise que ainda está em curso. A gente consegue perceber, então, que o Levante Comunista de 35 é um marco de transição de uma linha política dentro das Forças Armadas, principalmente na esquerda. Nas histórias orais que a gente investigou, o episódio marca uma série de continuidades e rupturas. A gente pode destacar como as Forças Armadas elas continuam a operar como agentes políticos de relevância. Só que 35 marca uma ação política com forte coesão ideológica à esquerda, que é atribuída à presença de uma organização partidária, que é o PCB. Ainda assim, o Levante opera com uma lógica que substitui o povo ao invés de organizá-lo. O isolamento dos militares de esquerda com a população civil só é descontinuado após os expurgos dos revoltosos das fileiras militares. E é a partir daí que eles passam a uma atuação política partidária, que acaba rejeitando mais ou menos as ideias de novas insurreições armadas. O movimento inicia uma série de militares à vida política de esquerda. Então, o Levante de 35, a ANL, ela é importante porque ela promove uma politização e uma estruturação de um pensamento político que atravessou uma geração inteira de militares e que são aqui representados pelo Antero e pelo Bultmann. E aí, para concluir, eu trouxe essa fala final do Bultmann. Ele dá essa entrevista nos anos 90, então ele já está bem velhinho, a gente já está na redemocratização. Aqui do lado é a letra dele, uma canção que ele fez durante a prisão. O Bultmann foi preso, inclusive com Graciliano Ramos. Ele tem um apelido de Sabiá Vermelho por causa das suas canções. Ele diz o seguinte, já no fim da vida, que o que caracteriza toda essa linha é que logo que eu comecei a entender e a me interessar pela questão política, e que depois desemboquei na intentona, é que me considero coerente, um homem de esquerda, acompanhando todo esse movimento político-social. E até hoje, embora não esteja participando de nenhum movimento ativo da política, acompanho tudo. E sempre que possível, tomo posição através de manifesto e manifestação. Alguém me salva. Eu comi um foto hoje, me salva de comida. Não tem problema. Moça, a gente está fazendo um evento, você não pode entrar assim. Desculpa. Você pode se retirar, por favor? Tchau, Augusto. Terminando aqui as nossas referências, né? A fala dele foi só simbólica aqui para a gente mostrar que há uma continuidade do pensamento político até o fim da vida dele e que se iniciou aqui, como ele diz, na intentona, né? Essas são as referências e é isso. Bom, muito obrigado, Felipe. Agora eu vou passar a palavra para a última apresentação, de novo, Marcelo. Ele vai apresentar dessa vez um trabalho sobre futebol e LGBTfobia. Bom dia de novo. Esse trabalho ele é produto de uma disciplina aqui do professor Flávio de Campos, que é coordenador do Ludens, que é o grupo de estudos sobre história do esporte e da esportividade aqui na FEFELESH.
E ele deu nessa aula de História do Cotidiano, ele deu uma aula sobre, o curso inteiro foi sobre o futebol, e era sobre futebol, mas era futebol ligado à política e à sociedade no século XX no Brasil, porque o futebol chegou no final do século XIX, aqui no Brasil, junto com o rugby. O Charles Miller trouxe, a gente sempre esquece disso, Charles Miller trouxe o rugby e o futebol para o Brasil. Ele era um trabalho em grupo. Eu queria agradecer ao Anderson Arnésio, que me ajudou nesse trabalho. Era para estar ele aqui apresentando e não eu novamente. Eu gostaria que ele estivesse aqui apresentando. Ele me ajudou muito no trabalho e ao longo da graduação também. E, na verdade, o professor dividiu o curso em várias temáticas, e a gente tinha várias pesquisas, vários trabalhos finais para fazer, várias temáticas, e o último era futebol de mulheres. E, por coincidência, a disciplina terminava justamente na época da Copa do Mundo de Mulheres em 2019. Isso foi no primeiro semestre de 2019. E aí houve um outro grupo que fez sobre o futebol de mulheres, e eu perguntei para ele se eu poderia fazer a pesquisa sobre futebol LGBT. E ele falou: tudo bem, se você conseguir outras pessoas para fazer o trabalho, você consegue, você vai atrás. E o Anderson me ajudou nisso, e eu imaginei, e ele também, que a gente não ia encontrar muita fonte histórica, né? Talvez fosse muito difícil. E realmente, fonte histórica, a gente achou pouca. A gente foi parar mais nos nossos colegas aqui do prédio do meio, principalmente da sociologia e um pouco da filosofia também. Mas fontes históricas, trabalhos históricos sobre isso, a gente achou pouco. Mas em função disso, a gente realmente falou: não, precisamos, nós historiadores, tratar o tema também. A gente quis tratar sobre LGBT, mas a sigla é muito grande e aumenta, né? E então a gente resolveu focar o nosso trabalho. O Anderson está trabalhando agora, por isso que ele não pode estar aqui, mas eu quero agradecê-lo. E o que a gente fez? O nosso embasamento teórico foi perceber através da teoria queer, vou falar um pouquinho dela mais para frente, e principalmente dos trabalhos da Silvana Guelner e do Wagner Xavier de Camargo. O Wagner Xavier de Camargo, ele é um antropólogo, ele tem bastante trabalhos na linha de teoria, de estudos LGBT, principalmente de esporte. E as nossas fontes que a gente foi consultar primárias foram pesquisas em portais de notícia, que tinha além da bibliografia, e a gente fez uma entrevista com um coordenador da Liguei. No momento eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela. Nosso recorte histórico foi sobre homens gays no futebol. A gente tentou ir para outros, mas a gente pensou em falar sobre transexualidade, sobre lesbianismo, mas era um trabalho final, não era uma pesquisa de doutorado. A gente não iria conseguir muita terra para fazer isso, nem tempo para fazer sobre tudo isso. E a nossa problemática foi a influência da homofobia no futebol, mais especificamente no futebol de homens no Brasil. E aí eu já vou entrar um pouco no trabalho, que antes de falar de futebol, a gente foi falar de gênero nos esportes. E aí a gente foi ver, principalmente pelos trabalhos da Guelner, que a generificação, a separação entre homens e mulheres, ela começou lá no século XIX com a Inglaterra, e na divisão por sexo, né, de homens e mulheres. E aí ela vai falar, Silvana Guelner, que o esporte era pensado somente pelo homem burguês para o homem burguês. E aí não é homem no sentido do século XIX, é homem como humanidade, era homem mesmo para o homem e acabou. Enquanto a mulher ficava com as características femininas eram ligadas ao lar, à esfera doméstica. O homem ficava com a virilidade e a masculinidade. O esporte era visto como másculo e viril. Então, para que as mulheres iriam praticar esportes, né? E isso se refletiu nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, com a fundação em 1986 pelo Barão de Coubertin. As mulheres ficaram de fora da primeira Olimpíada em Atena. A Stella Karevich, grega, ela competiu extraoficialmente correndo a maratona nessa primeira Olimpíada, mas ela não era inscrita oficialmente nos Jogos. Na segunda Olimpíada em Paris, em 1900, as mulheres já entraram no golfe e no tênis, mas uma participação ainda tímida.
Peço perdão porque deu uma desconfigurada ali no slide. E já sobre o futebol, somente na 25ª Olimpíada em Barcelona 92 é que o futebol feminino foi entrar. Ah, mas o futebol feminino é recente, não faria sentido ter no começo. Bom, o Vargas chegou a proibir futebol, um time de futebol feminino, aqui, um time de futebol de mulheres aqui em São Paulo. Então, futebol de mulheres existe há um bom tempo. E ele só foi, ao longo foram várias batalhas e lutas das mulheres para que ele fosse reconhecido. O próprio Barão de Coubertin chegou a declarar que, tecnicamente, as jogadoras de futebol e as pugilistas que se tentou exibir aqui e ali não representam interesse algum, serão sempre imitações imperfeitas. Nada se aprende vendo-as agir. Como um bom homem representando o machismo do seu tempo, ele chegou a declarar isso. Então, para ele não faria muito sentido ter mulheres competindo, né? Porque são imitações, e sempre serão imitações imperfeitas. Isso vai mudar, isso começa a mudar em 1968 nos Jogos do México. Por quê? Mudou alguma coisa das Olimpíadas? Não, nas Olimpíadas muita coisa ainda está problemática. Mas com esse cara aqui, que é o Tom Waddell, ele competiu, ele era decatleta, participava do decathlon, ficou em 6º lugar nos Jogos do México, e ele era homossexual. E aí ele começou a questionar determinadas coisas sobre o padrão de heteronormatividade. Não existia essa palavra ainda. Mas ele começou a questionar algumas coisas e começou a perceber que os Jogos Olímpicos eram um pouco exclusivos e não inclusivos. E aí, a partir disso, com o tempo, ele acabou tendo novas ideias e ele criou os Gay Games em São Francisco em 1972. E aí a intenção, pelo nome, Gay Games, então só tem homem gay lá competindo. Não era essa a intenção dele, a intenção dele era o contrário, a intenção dele era que todas as minorias pudessem participar, mas também pessoas heterossexuais. Todas as minorias, ele quer dizer, inclusive, pessoas deficientes, minorias étnicas, indígenas, negros e tudo mais. E era essa a intenção dele, uma participação plural e não a participação exclusivista dos Jogos Olímpicos. Inclusive, esses Gay Games, desde 1982, eles continuam sendo feitos, sendo realizados, e, segundo os dados que a gente coletou, em 2006, eles chegaram a ter 11.500 participantes inscritos em Chicago, em 2006. Já as Olimpíadas de Berlim, 2 anos depois, as Olimpíadas de verão oficiais do COI, tiveram 10.500, 1.500 a menos. Então, como é que pode, se há mais inscritos nos Gay Games do que no esporte nas Olimpíadas oficiais? Por quê? Porque, além do gênero, existem outras categorias que o COI, ao longo dos séculos, foi impondo e foi restringindo, e federações e etc. Então, o Gay Games ele tem a intenção de ser realmente muito mais aberto. Então, ele aceita muito mais pessoas e tem menos restrições para participar. E aí eu vou entrar um pouco na homossexualidade masculina nos esportes, em outros esportes, antes de entrar no futebol. O caso mais emblemático para nós aqui no Brasil é o do Diego Hipólito, que se assumiu após conseguir as medalhas e já meio que se aposentar das apresentações, né, de competir. Numa entrevista para a revista Quem, em 2019, ele declarou: todo mundo me zoava, me zombava do meu jeito. Eu tinha o sonho de conseguir uma medalha olímpica e faria tudo para chegar lá, até esconder quem eu era. Eu tinha certeza de que se um dia eu saísse do armário publicamente, perderia patrocínios e minha carreira seria prejudicada. Então, eu lembro de ter uma discussão bem antes disso, em outras Olimpíadas, quando eu estava fazendo jornalismo, com uma amiga minha, sobre a sexualidade, porque a gente se interessa, né, a questão de se interessar pela vida das pessoas públicas, e isso às vezes afeta muitas pessoas, e eu estava tendo uma conversa com uma amiga lésbica sobre isso, e se ele seria ou não, e por que ele não saberia. E eu defendi exatamente isso na época, que ele perderia patrocínio e seria prejudicial para ele, então talvez fosse uma estratégia dele. E aí em 2019 ele acabou revelando isso. Na foto é ele e o namorado dele. E antes disso, em 2018, teve o caso do Gus Kenworth, que é um atleta do esqui, que nos Jogos de Pyeongchang, na capital da Coreia do Norte, nos Jogos de Inverno, atleta de inverno,
ele postou uma foto com um namorado escrevendo "We're here, we're queer, get used to it". Ou seja, estamos aqui, nós somos queer, nós somos gays, acostume-se com isso. Ele foi parar na capa da revista da ESPN falando sobre isso e ele falou que era um momento de ele se aceitar, de ele aceitar isso publicamente. Então ele virou a capa e isso acabou virando positivamente para ele. E após uma vitória nos jogos, ele acabou beijando o namorado dele na TV. E isso também na época causou muito impacto, né? Se parar para pensar, até o atleta brasileiro nas Olimpíadas do Japão ano passado foi lá e beijou, o nadador foi lá e beijou a namorada e todo mundo achou bonito e aplaudiu, mas dois homens beijando, se fossem duas mulheres ali ou alguém trans, a gente sempre se choca. Então ele fez isso sabendo o que ele estava fazendo e o impacto que isso teria, esperando que o impacto fosse positivo, claro. E aí a gente vai falar da homofobia no futebol. Aí eu já entro no futebol e aí em seguida eu vou entrar no futebol brasileiro. O primeiro caso de um homossexual assumido no futebol em atividade foi o do Justin Fashanu. Ele era um jogador britânico e ele foi craque da Inglaterra nos anos, pelo comprimento do short dele, dá pra saber que foi nos anos 80, a gente identifica muito bem esse tipo de calção. E ele era um craque da Inglaterra, ele estava em ascensão nos anos 80 e em 1990, ele tinha 19 anos, em 1990 ele deu uma entrevista para o The Sun, que é um tabloide britânico, famosinho pelas capas sensacionalistas e matérias sensacionalistas. E aí a manchete estrela de 1 milhão de libras, estrela do futebol de 1 milhão de libras, eu sou gay. É interessante que a palavra gay ocupa quase metade da foto dele, assim, né? Tá bem grande assim. Ele já era conhecido, então todos já sabiam quem ele era, mas a palavra gay está bem grande ali para destacar. E isso, imagina, nos anos 80, foi em outubro de 1980, foi um impacto muito grande. E ele era muito jovem. Existem controvérsias, ele vendeu essa entrevista, não foi uma entrevista dada, ele vendeu essa entrevista para o The Sun, e existem controvérsias se ele fez isso para chamar a atenção ou não, mas o que a gente quis analisar aqui foi o porquê dele fazer isso, o impacto que isso teve. O impacto não foi muito bom na carreira dele, ele teve muitos problemas, porque ele já é um atleta britânico, negro e gay. Então, era racismo em cima de homofobia que ele sofreu o tempo todo e ao longo da história dele, ele foi uma criança adotada, ele e o irmão dele. Foram crianças adotadas, então ele sofreu muito na vida dele e a homofobia e o racismo eram coisas que, além desse sofrimento, estavam em cima dele também. Isso levou ele ao suicídio. Entre outras coisas, ele se suicidou em 1998, aos 37 anos. Ele foi jogar nos Estados Unidos, e aí, já no final dos anos 90, e aí ele foi acusado de abuso sexual com um garoto de 17 anos. Ele acabou fugindo de novo para a Inglaterra. A polícia chegou a perguntar se ele era gay, ele falou que não, e ele voltou para a Inglaterra e ele falou, eu não poderia... Depois a polícia descobriu que ele era gay, mas que era crime ser gay na Virgínia, que era o estado que ele estava, segundo ele, e ele sabia que não ia ter um julgamento justo nos Estados Unidos, e segundo o que ele fala, o sexo foi consensual com um garoto de 17 anos e ele não abusou. E aí as pressões em cima dele ao longo de tudo que já estava acontecendo com ele acabou se suicidando em 1998. Existem as brincadeiras, e a gente tratou bastante sobre isso no tema, as brincadeiras de homofobia inerente ao futebol. Por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo, na verdade não foi o Cristiano Ronaldo, foi o Badr Hari, que é o lutador, amigo do Cristiano Ronaldo, lutador marroquino, postou essa foto no final de 2015, com eles dois, sem camisa, só de calção, eles segurando como se estivessem casados e falando recém-casados, hahaha. Estarei sempre aqui para te segurar, camarada. E aí isso foi uma chuva de reportagens da imprensa falando que eles eram um casal
que eles estavam namorando, que não sei o quê, que ele realmente vai muito para o Marrocos, eles são muito amigos, mas assim, é aquilo que eu falei, a gente sempre quer saber da vida pessoal das pessoas públicas. E aí, no caso específico de esporte, principalmente do futebol, que é extremamente machista, é gay ou não. Então, então é gay, ele revelou que é gay, meu Deus, é gay, e aí ficou muitas matérias falando, não, eles são namorados sim. Independente de serem namorados ou não, a gente queria analisar essa questão. Por que ele ser gay ou não e por que ele está namorando? Seria uma informação. Se ele tivesse com uma mina loira, padrão, europeia, ou com qualquer outra mulher, seria visto, o Cristiano Ronaldo é visto com nova namorada e não sei o quê, e acabou, no dia seguinte todo mundo esqueceu. O fato dele ser gay, se isso aqui fosse realmente declarando que eles são namorados, teria um impacto muito maior. Depois, durante um jogo, ele brigou com um jogador coke e o cara xingou ele de bicha no meio do jogo. E aí ele respondeu, uma bicha sim, mas bicha cheia de dinheiro. E ele confirmou, ele mesmo confirmou isso, o Cristiano Ronaldo confirmou isso depois em entrevista, que ele falou, ele me chamou de bicha e eu falei, eu sou bicha sim, mas eu sou milionário. E aí pronto, novamente, ele é bicha, ele assumiu, não sei o quê. Então é muito importante para as pessoas saberem com quem que ele está fazendo sexo. Né? E o Wagner Xavier vai falar um pouco disso, eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Depois, em 2013, comemorando uma vitória, o jogador Emerson Sheik comemorou a vitória dele no bar com um amigo e eles deram um selinho, não foi nem um beijo. E aí, acho que não sei se dá pra ler aí, os comentários foram, daí eu peço perdão porque é isso que a gente ouve todo dia, Ei, Sheik vai tomar no cu. Putão. Respeita o Corinthians, filho da puta. Quer ser viado, vai para o São Paulo. E aí aquela questão de que o São Paulo só tem viados, os bandos do São Paulo. A homofobia presente no futebol. Fora do Corinthians, o lugar de bicha é no Morumbi. E aí, tá maluco? Quer perder todo o respeito? Ele deu um selinho e é motivo para perder o respeito. Não importa a carreira, não importa que ele tenha ganhado, ele perde o respeito por ter dado um selinho em outro homem. E é um homem que não é no namorado dele, ele não estava se assumindo, ele só estava fazendo brincadeira com um amigo. Hoje saiu bravão no jogo. Do jogo, nada, e agora dá um selinho. Então, é esse tipo de coisa que, imediatamente, se você fizer qualquer coisa nesse sentido, você será prontamente admoestado, prontamente vai vir violência, mesmo que seja em palavras ou mesmo violência física contra você. Outro caso que a gente analisou foi o do jogador Richarlison, do São Paulo, que ele, inclusive, abriu um processo contra o José Cirilo Júnior, que era diretor administrativo do Palmeiras, que falou que futebol não era lugar para coisa de homossexual e que deveria falar sobre isso. O juiz arquivou o caso, o juiz do caso, alegando que não se mostra razoável a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicaria a uniformidade de pensamento da equipe. E o Wagner Xavier de Carvalho, ele vai falar sobre isso, que o futebol, principalmente, os esportes em geral, principalmente por causa da divisão de gêneros e da divisão dos vestiários e tudo mais, instituída e cravada no século XIX, o vestiário vai ser um momento de tensões sexuais ali. Então, como o futebol é uma coisa de competição, não é legal ter essa tensão sexual dentro dos vestiários. Então, é importante essa questão. Ele vai analisar a questão da masculinidade, que tem um texto bastante interessante, da masculinidade ali, da performatividade, que é um conceito da Judith Butler. E aí, o outro caso que a gente analisou foi uma ficção, que é uma história em quadrinhos, que foi lançada em 2018, chamado O Outro Lado da Bola, que é um quadrinho feito pelo Álvaro Campos, pelo Ale Braga e pelo Jean Dias, que eles fizeram várias pesquisas e criaram essa ficção de que um grande jogador de um grande time de São Paulo, que tem um namorado e que esconde essa sexualidade, e chega um momento que fica muito difícil para ele e as pessoas começam próximas dele, ele é casado, ele tem uma esposa e uma filha, os dirigentes começam a cobrar ele sobre isso numa entrevista, e ele chega numa entrevista e se assume que é gay. E aí, quando ele assume a homossexualidade, vem todo o revés em cima dele, toda a violência que os gays costumam ter
todos os dias, na sociedade, especialmente brasileira. E bom, nós estamos numa apresentação aqui, eu vou dar uma apresentação acadêmica, eu vou ter que dar um spoiler. No momento ele está com um namorado ali e eles estão saindo de mão dadas e acontece uma violência com eles, quando eles estão saindo de um bar, que é uma coisa que quem é hétero não se preocupa, mas quem é gay, principalmente aqui em São Paulo e em outras partes do país, sabe que se sair de mão dada em determinados lugares do país, pode levar uma paulada ou coisa pior. Aí a gente já entra no combate à homofobia. Aí eu vou começar no combate à homofobia, a essas atitudes agressivas, via o exterior. O primeiro a se assumir ainda em campo, ainda dentro de uma competição e ainda participando do esporte, foi o Robbie Rogers. Ali ele está com uma família dele, o marido e o filhinho. Ele se assumiu gay em 2013 e se aposentou por causa disso, porque ele tinha medo do que pudesse acontecer. Mas aí ele acabou tendo apoio e acabou voltando e jogando mais temporadas. Mais recentemente, em 2018, o Colin Martin, que é jovem, ele também se assumiu. E ele estava jogando e ele não era assumido publicamente, ele não escondia, mas ele também não se assumia publicamente. Ele resolveu se assumir justamente no Play for Pride, que é um evento que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que eles fazem lá nos Estados Unidos, que era para a questão do orgulho LGBT. E aí são pessoas apoiadoras, inclusive, podem ir. E aí quando ele foi perguntado sobre isso, ele acabou falando, não, eu não sou apenas um apoiador, eu sou LGBT também. Tem a iniciativa Rainbow Laces, que são os cadarços arco-íris da Premier League, que é a principal liga da Europa, e eles fazem ações em campo no mês do orgulho LGBT. E nesse caso, em 2019, quando a gente apresentou esse trabalho, o técnico, foi o único técnico, o Jürgen Klopp, foi o único técnico a realmente usar os cadarços do arco-íris. Para além de simplesmente fazer uma campanha e usar cadarço e postar nas redes sociais, o Soccer for All é uma outra iniciativa, mas da Major League dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que, ao contrário do resto do mundo, da maioria do resto do mundo, o futebol começou como um esporte de mulher. Então, os homens praticando futebol é muito recente isso. Então, eles tiveram uma iniciativa muito maior de combater não só a homofobia, mas como outros preconceitos. E como a própria Major League fala, dentro desse espaço do Soccer for All, ele fala que não é só uma questão de LGBTfobia, mas ele fala que é uma questão de orgulho para todos. Fazer iniciativas assim no mês da História Negra, no mês do Orgulho LGBT, no mês da Herança Hispânica e etc. Futebol para todos mesmo. Combater o preconceito numa esfera mais ampla. Os clubes nacionais têm feito isso, e estou usando aqui as de 2019, porque foi o ano que a gente apresentou. Os clubes fizeram isso nas redes sociais e eles têm feito desde então. Aqui o Botafogo, o Corinthians, o Flamengo, o Sport Internacional, o Grêmio, o Grêmio e o Inter, o Santos, o Fortaleza. E o que mais faz, que mais tem iniciativas a esse respeito, lançou até uma camisa, aí tem a questão do Pink Money, mas a gente não entrou nessa seara. Mas o que mais tem ações, para além de simplesmente postar nas redes sociais, foi o Bahia, que tem iniciativas mais fortes sobre isso. E aqui só para ilustrar que em 2021, por causa do Big Brother, quem venceu o Big Brother, eles colocaram o Gil do Vigor. O esporte fez assim, a iniciativa de colocar todos como do Vigor na camisa, no mês do combate. E aí, para encerrar, aqui no Brasil a gente entrevistou o organizador da Liga, o organizador na época, o presidente da época, que eles fizeram essa brincadeira da Liga com Gay, que existe desde 2017 e tem ocorrido desde então. Teve que parar durante a pandemia, mas tem ocorrido desde então. Dentro dos estudos que a gente fez da masculinidade hegemônica, a partir dos anos 60, ali que houve a contracultura e tal, e veio os estudos feministas que começaram a questionar o padrão hegemônico masculino da sociedade. Nos anos 90 veio a teoria queer e nos anos 2000 essa teoria queer começou a ser analisada nos esportes. Então, eles são times de homens de futebol, que nessa foto você pode até achar que eles são um padrão heteronormativo, mas eles
fazem questão de brincar com isso também e falar, olha, não é só isso, a gente não vai... inclusive tem greves e não sei o que, então não é só homens gays padrões que estão ali. Então eles fazem questão de manter essa questão de brincar com essas coisas, ou muitas vezes levar a sério mesmo, de que a gente não vai aceitar esse padrão heteronormativo. Nós jogamos futebol e a gente também pode usar rosa e leque, etc. Ao contrário de algumas ministras que falam que menino usa azul e menino usa rosa, etc. Aqui a gente pegou alguns números, os nomes dos times fazem referência a isso, alguns, alligators, sereios e magia, de boy magia. E aí eu queria encerrar falando o Wagner Xavier de Camargo falou isso, que os vestiários são locais em que o segredo da sexualidade, notadamente heteronormativa, estabelece-se como oficial e coloca os desejos homoeróticos numa esfera de anormalidade. Então qualquer coisa precisa ser combatida da homossexualidade. E o Josué Machado, que era eu queria agradecer que ele me cedeu a entrevista, ele falou que ele sempre jogou futebol desde os 6 anos de idade e que ele inclusive chegou a jogar profissionalmente em alguns times, mas ele nunca assumiu o caráter dele homossexual. E aí, depois que ele já tinha deixado o futebol profissional, ele encontrou, de times héteros, ele encontrou o futebol LGBT. E ali, eu achei muito interessante que ele fala, é uma sensação de libertação, é um ato de liberdade. Você totalmente fora do armário, podendo jogar futebol. Quem passou por homofobia sabe como o professor, o Flávio, ele falava muito do futebol como espelho da sociedade. Então, todos os preconceitos que há fora da sociedade vão estar dentro da sociedade também. E você tem que se precaver dos ataques que você sabe que vai sofrer, assim como o Diego Hipólito falou. E foi o que ele fez. Mas aí, quando ele encontrou um time que só tinha LGBTs, ele sabia que ele não ia sofrer esses ataques. Então, ele voltou a jogar futebol. E aí, por último, eu queria encerrar um caso de um rapaz considerado efeminado, ou seja, características históricas construídas ao longo dos séculos que seriam exclusivas de mulheres, mas que estavam num homem, um rapaz de 22 anos, e ele nunca tinha jogado futebol. E eu entendo ele porque eu também sofri muito com o futebol durante o meu histórico de educação física na escola. Se você não sabe jogar futebol, você já sofre, e se você é homossexual, pior ainda. E no caso desse menino, ele também não tinha jogado futebol, mas que tinha vontade de participar daquilo, mas foi deixado de fora. Por quê? Por causa da homossexualidade. Então, é uma coisa que afeta todo mundo, que todo mundo fica contente, nós somos próximos de uma Copa, que todo mundo quer participar, as mulheres cada vez mais têm participado, mas nós temos que ficar de fora. A gente não pode. A gente é bicho, a gente é viado, e aí xinga o Sheik, xinga o Richarlison, e aí vai. Então, quando ele encontrou o time que participa da Champions League, ele falou que mesmo sem nenhuma experiência, ele aprendeu a jogar e já estava em 2019 3 anos jogando. Então a experiência do Tom Windle em criar os Gay Games e a experiência da Champions League cria um ambiente em que a gente possa se sentir incluído e não se sentir ameaçado para poder não só ser o que a gente quer, mas também fazer o que a gente gosta. Por fim, eu gostaria de agradecer aos companheiros de mesa, ao PET História por ter oferecido essa oportunidade para a gente tirar essas pesquisas que a gente faz na academia daqui e por meio da internet divulgar, para não ficar só aqui dentro, porque a gente sabe o que pode acontecer com o trabalho dela, a gente viu o que pode acontecer, as outras narrativas estão aí, então eu acho muito importante esse espaço para a gente colocar o que a gente está produzindo aqui dentro para a sociedade, como historiadores, ocupar esse espaço. Obrigado, Renan, e obrigado aos colegas. Muito obrigado, Marcelo, e muito obrigado também a todos que vieram prestigiar e a todos aqui na mesa que fizeram excelentes apresentações. Gostaria então de abrir agora para perguntas, caso alguém na plateia tenha alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário, intervir, por favor, podem se manifestar e depois a gente faz então uma última rodada. Pensei, acho que no máximo entre 4 e 5 minutos para cada um para responder as perguntas e considerações finais. Tudo bem? Alguém gostaria de começar, gente? Eu faço. Bom, primeiro que eu adorei
ligada assim, com todos, e a gente vê a questão do cruzamento entre os trabalhos de vocês, né? Como uma ideia acaba, às vezes, batendo na outra, a questão das divulgações, começando lá, né, da questão dessas novas tecnologias, até o uso dessas novas tecnologias, não só como vigilância, mas como a questão dessa nova divulgação da história, né, num guia politicamente correto, no Brasil Paralelo. Eu queria fazer só algumas observações no primeiro trabalho do Marcelo. Eu sou muito fã do Dahmer também, adoro. Assim, eu me identifiquei muito com o seu trabalho, eu também sou jornalista. A minha área foi o futebol, e eu sofri muito, né, por ser mulher trabalhando no futebol. E depois eu estudei aqui e fui ser professora. Então, mudei totalmente, assim. Mas achei muito interessante quando você fala, principalmente da parte da Britney, né, na questão da publicidade. Eu acho muito forte essa questão do medo, e eu me lembrei muito do Fahrenheit, do Michael Moore, né, onde ele expõe exatamente isso, né, que é quando você fala lá do ataque ao Iraque e tudo mais, que uma forma do presidente dos Estados Unidos na época conseguir o apoio da população para esse ataque sem sentido foi justamente por meio do medo, né. Ele ainda brinca no documentário, ele fala das abelhas, né, mas quando você falou, me veio a lembrança esse documentário. Achei assim, muito bem fechado o que você fez. Queria só te parabenizar e achei fantástico o trabalho. No da Marina, eu queria falar a respeito de quando ela fala dessa coisa da monarquia, principalmente do Brasil Paralelo, né? Essa questão dessa força assim, de república versus monarquia, de como isso já foi mostrado, inclusive, na literatura, né, com os Sertões do Euclides da Cunha, né, que você tinha um cara que era da república, tem o contato com a ideia do monarquista, lá do Antônio Conselheiro, e depois ele, mesmo sendo republicano, como jornal, já faz a fake news, né, de uma outra maneira, que é por meio da manipulação, que ele pegava a notícia e publicava, o Euclides da Cunha escrevia uma coisa, o jornal publicava do jeito que ele achava interessante, que a gente sabe que a mídia tem esse poder, né? Mas a gente já tinha essa questão, né, de república, manipulação da mídia, então achei que os dois podiam se casar, e para mostrar que não é uma coisa que acontece só com o poder da internet, né? Ela já desde que a mídia você começa a pensar. Eu gostei muito do trabalho do tenentismo, eu nem sabia, para você ter uma ideia, né, assim, dessa questão, dessa diferença do tenentismo para essa questão de 35. Achei, para mim, foi algo assim de inédito, né, dessa coisa dessa militar. Achei muito interessante. Eu acho que o relato oral, né, esses relatos orais que vocês trazem como fonte, eles tocam a gente muito, né? Saber que como é que ele chama? Gutmann. Como? Gutmann, né? Você vê a pessoa ali, né? E você vê a mudança de novo, entrando na questão da manipulação de informações, como em 47 a profissão do cara era primeiro-tenente, no outro era comerciante, né? Como as informações vão sendo mostradas de acordo com aquilo que interessa, né, a quem está no poder. E, por último, essa do futebol, que, né, eu achei assim, a cereja do bolo mesmo, para fechar o trabalho de vocês. Achei muito bom. Estou muito feliz de ter vindo. Obrigada, viu? Parabéns. Nenhuma pergunta, era só mesmo para eu falar. Se for, podia falar. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Se não, eu mesmo tenho algumas questões para... Então, tudo bem. Por favor, Felipe, pode fazer primeiro. Sobre os revisionismos, eu acho um tema particularmente para mim muito interessante, porque eu acho que academicamente eu parto de um ambiente muito pós-moderno, sabe, das ideias, então eu vejo o discurso como um ambiente de luta em si.
Recentemente eu estava lendo o Pierre Daunaquet, que é um historiador consagrado, né? Eu estava lendo Os Assassinos da Memória dele, em que ele discute sobre a memória dos campos de concentração, né? Sobre esse negacionismo. Logo no início do livro, ele estabelece o seguinte, ele propõe o seguinte, que a gente deve discutir sobre os revisionistas, mas nunca com os revisionistas. E aí eu acho que eu te faço uma pergunta meio aberta, responda como quiser, mas como que você enxerga essa posição dele, que é guia para muitas pesquisas sobre o revisionismo, como que você enxerga isso, por exemplo, num ano de eleição como o nosso, em que o revisionismo se faz muito presente nas massas? Você acha que a gente deve discutir com os revisionistas? Assim, responda como quiser, sabe? Obrigado. Alguém mais à mesa? Vocês têm alguma pergunta também? É só uma observação para ela. Então tá, por favor. Não, eu gostei muito do seu trabalho, porque, como ela falou, eu acho que complementa muito o meu primeiro trabalho, porque a gente, como historiador, a gente vai ter que lidar com isso a partir de agora, e não são só as redes sociais, como ela falou, tem outros caminhos, e a gente está em momentos em que isso está chegando na política, como ele falou, e eu achei muito interessante você analisar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente acha que, às vezes a gente sabe que o historiador está um pouco atrasado em relação a isso, e enquanto isso está acontecendo de outra forma, a gente precisa ocupar esse espaço. Então eu achei muito interessante o seu trabalho, e eu acho que precisa ser analisado, e eu gostaria de ouvir a resposta que vai dar ele, porque também é uma problemática, assim, o que a gente faz a partir daí? Muito obrigado também, Marcelo. Então, só rapidinho, duas questões bem rápidas. Felipe, você comentou um pouco sobre a questão de como o posicionamento da Internacional Comunista vai afetar essa tomada de um conteúdo revolucionário por parte dos militares. Mas o quanto você também avalia o contato dos próprios comunistas brasileiros dentro dessa, como essa influência? Porque vale lembrar que, assim, desde 1926, o Otávio Brandão, 24 na verdade, quando ele escreve Agrarismo e Industrialismo, ele já está pensando numa aliança entre comunistas e militares, mesmo antes da Internacional Comunista falar sobre isso, né? Para a Marina, eu gostaria de saber se você, além dessa questão do discurso voltado a uma propaganda ideológica específica, então um monarquista, se a partir disso dá para rastrear talvez os próprios financiamentos desses grupos por trás desses projetos de uma certa deturpação historiográfica, né? E para o Marcelo também queria perguntar rapidamente se, assim, aí eu acho que talvez seja uma pergunta que, se você não tiver uma resposta, é a coisa mais normal do mundo, mas pensando nesse cenário de um capitalismo e de uma política manipulada pelos detentores ali desses meios de produção digital, como a gente luta contra a disseminação dessas informações ideológicas de maneira, né, com targets que você falou, já que eles têm essas ferramentas que são tão aprimoradas, como que a oposição luta contra isso? Acho que é isso. Vocês se importam com a ordem que vocês querem? Claro. Talvez uma pergunta o que te levou a pesquisar sobre isso? Porque eu achei muito interessante o seu trabalho, porque a gente às vezes esquece que, por exemplo, no golpe de 64, havia militares que eram de esquerda. A gente esquece, é a minoria, mas a gente esquece que... E eles são os primeiros a ser combatidos, porque quando você tem um movimento, a oposição é a primeira, a oposição interna é a primeira a ser combatida. Então, você não pode ter oposição interna. Então, a gente esquece que os militares de esquerda, assim como a gente homogeneiza atualmente os evangélicos e coloca todos no mesmo saco, todos estão, por exemplo, apoiando o Bolsonaro, estão de um lado e não de outro, etc. A gente faz o mesmo com os militares. E a gente fala, não, os militares são sempre um perigo, mas por que eles são um perigo? Porque eles estão querendo instaurar uma ditadura militar, mas havia outros pensamentos lá dentro. Então, meio que o que te levou a pesquisar sobre isso? E achei muito interessante o seu trabalho de divulgação aqui também sobre isso. Eu posso acrescentar uma pergunta para o Marcelo? Marcelo, a partir do que... desculpa, esqueci o nome do... Renan falou, eu queria te perguntar, porque
Você teve assim alguma procura, pesquisou alguma coisa ligada à questão de divulgação, por exemplo, da Champions League, porque a gente sabe que a grande mídia, por exemplo, vamos pegar uma Globo, uma Bandeirante, que eles brigam, né? Brigam demais por transmitir o futebol no horário nobre de homens, né? Foi muito recente a questão deles quererem começar a transmitir futebol de mulher, dependendo do jogo, né? E em relação, por exemplo, a Champions League, como ocorre? É só mesmo nesses canais paralelos? Existe patrocínio? Depois, se você puder falar um pouquinho. Muito obrigado também. Então, gente, vai ser uma questão difícil, mas vou pedir para vocês tentarem manter entre 3 e 4 minutos, tudo bem? Eu vou avisando aqui vocês. A gente pode passar aqui na sequência da mesa mesmo? Então, começando pela Marina, por favor. Então, vou começar pela pergunta do Felipe, né, se a gente tem que discutir ou não. Eu sigo muito na linha do meu orientador, que é o Marcos Napolitano, que ele fala, né, nesse livro dele que eu usei de referência, que a ideia não é a gente não discutir com revisionistas, mas o problema é o revisionismo ideológico, e no caso, né, dos estudos sobre o Holocausto, a gente entra no negacionismo, que seria o último estágio assim, mais extremo no revisionismo ideológico. Essas plataformas, elas vão com muito cuidado assim, para não pisar no negacionismo. Uma das características que eu coloquei aqui, elas são próprias do negacionismo, mas a gente não pode afirmar com certeza que eles são plataformas negacionistas. Eles seguem um revisionismo ideológico. Por que esses historiadores vão falar que a gente não tem que discutir com os revisionistas? Eu vou usar de exemplo um filme que eu assisti, que é baseado no livro da Deborah Lipstadt, que é o Negação, que ela está sendo processada por um negacionista. Então, tipo, a discussão não acontece entre ela, a Deborah Lipstadt, e o David Irving, que é o negacionista. Está acontecendo num tribunal com vários advogados, arquitetos, pesquisadores, para comprovar a tese e provar que o cara estava errado. Porque muitas vezes, se você vai tentar discutir com um negacionista, ele não vai querer te ouvir. Então, acho que muito mais do que a gente tentar discutir com revisionistas, para eles perceberem que o que eles estão falando está partindo de um mau uso das fontes, está partindo de uma descontextualização, está partindo de uma generalização de casos específicos, vale muito mais a pena a gente desconstruir esses casos para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão lendo. Então, por isso que eu também falo dessa questão de como usar isso em sala de aula. Em vez de chega, por exemplo, um aluno e fala assim, eu vi no Brasil Paralelo que a república inteira foi horrível e que a melhor época do Brasil foi a monarquia. Então, a gente trabalhar com um aluno, tipo, por que o discurso deles é assim? Então, por que no Brasil Paralelo, por exemplo, para falar que a monarquia é ótima e que o Brasil é ótimo e que os portugueses são ótimos, eles nunca vão entrar no mérito de que teve escravidão aqui no Brasil. Eles vão falar que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil foi a escravidão e a maneira como ela foi superada é um motivo de orgulho. Então, é muito fácil você passar uma imagem de que realmente o Brasil, a monarquia, passou muito bem a escravidão se você usa esse tipo de discurso. Então, muito mais a ideia de você trabalhar com as pessoas, não os revisionistas, porque o revisionista ele sabe muito bem a manipulação que ele está fazendo. Ele pode partir de fontes, então o Brasil Paralelo vai usar muito Van Haaren, mas Van Haaren a gente sabe que já é uma historiografia muito ultrapassada. Então eles estão usando um trabalho histórico, mas acrítico, descontextualizado. Então, em vez de discutir, acho que com eles, e principalmente com o negacionista, que aí realmente não teria como, seria mesmo como até o Napolitano e o Valéry vão falar, vai ser mesmo essa coisa de você estar falando até com uma parede, porque eles não vão mudar o posicionamento deles, porque o que eles querem não é trazer questionamento, é colocar um discurso para as pessoas, sabe? Então, acho que vai um pouco nisso. E aí, na pergunta que o Renan fez, o Brasil Paralelo, especialmente, todo o começo do episódio, eles falam: nós somos uma empresa que não é financiada pelo Estado, nós não somos financiados pelo governo. A ideia é de que assim, a gente não usa dinheiro de lei Rouanet. Então a gente sabe que eles são financiados por alguém. E aí isso entra muito naquela coisa das empresas privadas. Eu não consegui achar muito bem quais especificamente são essas empresas,
mas pelos entrevistados, pelos grupos que eles atuam, já dá para a gente ter uma ideia, né, de que tem partidos que provavelmente estão sustentando isso, tem grupos econômicos, ele é um... então, você tem esses grupos, eles não deixam claro, porque eles querem passar muito a ideia de que é você que está assistindo e você que está assinando, que está fazendo o Brasil Paralelo acontecer. Mas eles não falam que eles recebem o financiamento de várias empresas. Acho que é isso. Primeiro, agradecer as perguntas e como que eu caí nesse assunto, né? Primeiro porque as entrevistas que eu estou analisando são da professora Andréa Santos e eu estou trabalhando com ela para disponibilizar essas entrevistas online. Quando ela fez esse projeto, era tudo no papel e ficou perdido, sabe? Então a gente está tentando transformar isso online para ver se mais pessoas têm acesso, mais pessoas conseguem analisar. Então nasce meu interesse nisso, né? Eu caio nesse âmbito. E por que a gente tem essa ideia de que as Forças Armadas hoje em dia são esse bloco hegemônico? Porque desde 85 o Estado brasileiro opera para que isso ocorra. Ele opera uma memória para forjar uma ideia de estabilidade e, usando essa memória de 85, ele promove nas Forças Armadas um expurgo dos militares. Então a hegemonia da direita se consolida de fato. Não é algo que está só na nossa ideia de que só tem direitista nas Forças Armadas. É um fato, porque eles operaram de forma truculenta para que isso ocorra. O AI-1, os mais atingidos foram os militares. Eles foram sumariamente expulsos. Então tem todo um uso da história e um uso das hierarquias, né, que são próprias desse ambiente para consolidar essa imagem hegemônica. Então, mais ou menos isso. E sobre a Internacional Comunista, a referência que eu tenho é do Paulo Cunha. Ele fala muito sobre o anti-mil. Eu não conheço a literatura que você comentou, depois se você quiser me repassar. Mas o que ele comenta ali, que o Paulo Cunha comenta, e eu me apropriei, é que é isso, né? A gente tem muito essa ideia de que as Forças Armadas elas são esse aparelho repressivo do Estado burguês. E que a partir de 29, a Internacional Comunista ela começa a perceber que há uma chance de aliança, mas eu particularmente não conhecia essa possibilidade de perceber antes da Internacional Comunista. Mas depois, se você puder me passar. Então é isso. Bom, agradecer as perguntas e a sua intervenção, as suas considerações. Muito obrigado. Seu nome é? Karina. Karina, muito obrigado, Karina. Obrigada eu pela sua apresentação. Primeiro respondendo a sua pergunta, a Champions ela era recente, né, quando eu comecei a fazer o trabalho. Era 2017, os times já existiam há um tempo, mas ela começou em 2017 e o trabalho foi feito em 2019, em seguida veio a pandemia. Eu lembro que eles tinham comentado, depois eu não entrei mais em contato com o Josué, mas era uma fonte de pesquisa depois, de repente. Mas eu entrei em contato com ele na época, e aí ele falou que ele tinha iniciativas de aquilo se tornar maior e de levar não só para os mesmos lugares, a Champions League, porque ela é feita em cidades, né, os times têm que ir para lá, mas a questão da divulgação, ainda não tem uma divulgação desse campeonato. Eu já vi, eu lembro de ter visto matérias, por exemplo, no Globo Esporte, sobre isso. No Esporte Espetacular de domingo, mas é aquela matéria que a grande mídia está acostumada a fazer. Por exemplo, olha que essas pessoas da periferia fazendo uma coisa diferente, que todo mundo faz, mas as periferias também faz, olha só, claro que elas fazem, elas são dentro da mesma sociedade. Olha que o que os índios fazem com tal coisa, mas que todo mundo faz, mas eles também fazem, porque eles estão tendo acesso a isso. Então, cai um pouco dentro dessa... Olha que tem gays na sociedade e os gays jogam futebol, olha que... Cai um pouco na curiosidade, eles tentam levar a sério, mas cai um pouco na curiosidade e dentro da caixinha, assim. Então a divulgação ainda é pouca e eles estão fazendo ainda por meio de redes sociais e dos próprios times também. Mas se o negócio crescer, esperamos que isso aconteça, né? Esperamos. Tomara. Já sobre a sua pergunta, eu acho que não seria eu que responderia, seria o Elias, porque queria até agradecer ao professor aqui por ele dar essa temática na disciplina dele, e
fazer a gente pensar sobre isso. E aí eu lembro que ele comentou em aula, e essa seria uma resposta dele, não minha, de que como que a gente combate isso, essa vigilância e essa manipulação com governança de dados. E aí governança de dados não significa só governança governamental, porque a gente viu que pode acontecer isso, no caso, mas com governança do público, ou seja, cobrando para que esses algoritmos, que são feitos pelo Edward Snowden, por exemplo, na cabeça dele, das pessoas que estão trabalhando com ele, das cabeças das pessoas do Facebook, a gente está vendo tudo que está acontecendo com Elon Musk e a questão do Twitter, para que essas coisas possam ser públicas. A gente aqui no Brasil tem uma coisa fantástica chamada, que foi implementada pela Dilma ou pelo Lula, me foge agora, que é a Lei de Transparência de Dados. E aí a gente descobriu o orçamento secreto por causa disso. Então, que essas... Só que são empresas, né? Twitter, essas coisas, mas a gente lutar para que haja transparência, porque esses algoritmos, eles não são um dado na natureza, não apareceram. A gente sabe que um computador não é um dado da natureza, porque a gente sabe que o computador é da Dell, ou da Vive, etc. Mas a gente pensa que as redes sociais e que os algoritmos caem das nuvens, assim. Então é interessante que a gente tenha em mente que são feitos por pessoas e por poucas pessoas dentro de empresas que têm os meios de produção e que estão determinando aquilo ali. A gente sabe dos problemas de racismo que tem, por exemplo, que é muito divulgado nos Estados Unidos, de reconhecimento facial que eles não reconhecem direito, porque são feitos por pessoas brancas. Então a gente tem que cobrar que isso, a sociedade civil organizada, porque se deixar na mão do governo pode acontecer alguma coisa, vir um governo ditatorial, ou mesmo um governo democrático, como os Estados Unidos, e fazer esse tipo de coisa. Mas se deixar na mão das empresas pode acontecer o que aconteceu com a Cambridge Analytica. Então a sociedade tem que ter esse contrapeso para que isso não aconteça, governança de dados. Gente, quero agradecer novamente por todas as exposições, pelas respostas, pela presença de vocês e as perguntas também, intervenções que foram feitas, pelo PET, pela oportunidade de apresentarmos aqui tudo isso. Então, gostaria de encerrar dando novamente parabéns aos expositores, agradecendo vocês e com uma salva de palmas para todas as apresentações. Muito obrigado.